Abrir a palavra do Senhor, Mateus capítulo 21, versos de 1 até o verso 10. Mateus capítulo 21, até o verso 11, aliás, 11. Então, como sempre fazemos, em reverência à palavra do Senhor, vamos nos colocar em pé. Mateus 21, de 1 também ao verso 11. Muito bem. Também estou vendo, é o Anderson, né? Hã? O Ander, cadê o Ander? Está lá o Ander também, tivemos na casa do Ander, muito obrigado. A família que nos recebeu lá com muito carinho, a dona Cida, divina, irmã divina, né? Irmã divina, olha como deu certo, irmã divina, refeição divina. Uma benção, Deus abençoe a senhora, viu? O carinho, a maneira como abriram as portas para nós lá, Deus abençoe. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betifagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa. Note que a jumenta está presa. Uma jumenta presa. E um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazemos a mãe, a jumenta e o jumentinho. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles. A minha tradução ao meio da antiga diz, ou há de mister, né? Mas precisa dele. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante, e a que seguia, clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Que Deus aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Podeis sentar, amados. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui que é o desejo do meu coração, e tenho procurado ser isso na minha vida. Então não se espantem, não se sintam ofendidos, mas eu espero que depois dessa mensagem vocês saiam daqui crentes jumentos. Não, eu quero, eu falo por mim, eu quero ser um crente jumento. Eu não quero ser um jumento de crente, eu quero ser um crente jumento. Um crente jumentinho. Queridos irmãos, no judaísmo, na cultura judaica, o jumento simboliza a paz. E o cavalo significa a guerra, simboliza a guerra. Lembrem-se que foi Salomão que falou: o cavalo prepara-se para o dia da batalha. Então o cavalo simboliza a guerra e o jumento simboliza a paz. Veja lá no livro de Isaías, capítulo 1, verso 3, eu achei interessante essa colocação. O jumentinho
conhece o dono da... O jumentinho conhece o dono da manjedoura. O cavalo se prepara para a guerra. É guerra. O jumentinho conhece o dono da manjedoura. Paz. Onde foi que nasceu o príncipe da paz? O rei da paz? O príncipe da eternidade? Foi numa manjedoura. Então o jumentinho conhece o dono da manjedoura. Irmãos, conhecer o dono da manjedoura, o bichinho conhece. E outra coisa interessante na cultura judaica, quem lê a Bíblia sabe disso, pode ver que dificilmente os judeus usavam cavalos para montar, era sempre jumentinho. Absalão fugiu em cima de um jumentinho, lembra? Então você vai ver sempre lideranças do judaísmo, profeta, era um jumentinho. Por quê? Porque Deus queria que o povo usasse jumento, completamente o contrário do cavalo na batalha, porque as vitórias teriam que ser acreditadas a Deus e não ao cavalo. Por isso é que muita gente lá no Oriente, ganha a batalha aquele que tem os melhores cavalos. E onde é que se exportava? De onde vinham os melhores cavalos, se não do Egito? O Egito, lembra por quê? Nada do Egito, é jumento, não cavalo. Claro que Salomão teve um depósito lá, um baita de um aras de cavalo, mas era tudo para negócio, comprar, vender e comprar. Mas o judeu mesmo, ele usava jumentinho. O jumentinho então é esse aqui, conhece o dono da manjedoura. E aquele jumentinho tinha uma missão. O jumentinho tinha uma nobre missão. Zacarias 9:9 é uma profecia que fala: eis aí o teu rei Jerusalém, que virá montado sobre um jumentinho. Pode ver no livro do profeta Zacarias, está lá 9:9. E Jesus cumpriu isso aqui, nesse texto de Mateus capítulo 21. Então Jesus cumpriu aquilo que Zacarias vaticinou, que ele entraria em Jerusalém montado num jumentinho. E aqui tem coisas maravilhosas. O povo, o jumentinho, o anúncio da paz, o príncipe da paz. Agora, vejam bem, precisava alguma coisa. Jesus precisava de alguma coisa, usando aquele jumentinho. Então foi quando ele disse para os discípulos, vamos lá aqui no verso 7 e 9, dizer assim: trouxeram a jumenta, capítulo 21, verso 7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram seus vestidos e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Irmãos, então quais são 3 lições importantes que nós tiramos aqui? Por isso é que eu digo, eu quero ser jumento. Eu quero ser um crente jumento. E creio que os irmãos também querem ser um crente jumento, à luz de que nós vamos ver na palavra de Deus. Primeiro, crente jumentinho tem uma sublime missão. Guarda isso. O crente jumentinho tem uma sublime missão, para não dizer santa missão, celestial missão. Afinal de contas, cada crente é colocado aqui como o quê? Um embaixador. O que é um embaixador? É aquele que representa o seu rei, o seu país, em outro país, na corte de outro. Isso é embaixador. Então note, o crente tem uma missão divina, uma missão celestial, uma missão sublime. E que missão é essa? Vamos lá para os versos 9 e 10. E a multidão que ia adiante, que o seguia, clamava dizendo: Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? Muito bem, irmãos, qual é a missão do crente? Isso aqui já poderia até encerrar por aqui, que você já vai entender tudo, mas nós vamos nos alongar mais 2 pontos depois. Qual é a missão do crente? Fixe no jumentinho, lembre do jumentinho. Qual foi a missão do jumentinho? O que aconteceu com aquele jumentinho? Tiraram o jumentinho,
desataram ele, porque ele estava amarrado, desataram ele, aí ele foi. O que aconteceu com aquele jumento? Quando chegou o jumentinho e levaram para Jesus, o que foi que aconteceu? Arrumaram o jumentinho, e quem sentou sobre o jumentinho? Jesus Cristo. Então Jesus sentou sobre o jumentinho. Estão entendendo por que eu quero ser jumento? Estão entendendo por que todo crente deve ser jumento? O jumentinho, o que ele fez? Carregou quem? O rei. Que rei? O rei Jesus. O jumentinho carregou o rei Jesus. Qual é a função do crente? E olha, isso aqui abre vários pontos que nós poderíamos mencionar. Isso aqui poderia ir longe. Uma série de mensagens sobre esse jumento. O crente tem que carregar o jumentinho primeiro, a partir dentro da sua casa. O crente tem que carregar Jesus a partir dentro da sua casa. O crente tem que ser um jumentinho dentro de sua casa. Por quê? Porque, meus irmãos, quem não é crente em casa não é crente em lugar nenhum. Não é crente em lugar nenhum. A mulher sabe o marido que tem, o marido sabe a mulher que tem, filhos sabem pais, pais sabem sobre filhos. Lá fora, aqui é fácil, mas dentro de casa, eu tenho que ser um jumentinho dentro da minha casa, com todos os meus defeitos, minhas imperfeições que todos nós temos. Casamento perfeito não existe, mas existe bom casamento. Pais perfeitos não existem, existem bons pais. Mães perfeitas não existem, boas mães, filhos idem, pais idem. Eu tenho que começar dentro da minha casa a carregar o rei. Meus filhos, minha esposa, meu marido e pais precisam ver os seus queridos carregando Jesus. Como é que quero ganhar a minha família se eu não carrego o rei? Que exemplo eu vou dar para os meus filhos, para minha esposa, para marido, para os pais, se não carrego o rei? Irmãos, o crente é diferenciado. O crente tem que ser um referencial. E esse referencial começa dentro de casa, porque se não for referencial dentro de casa, não adiantou nada. O resto é máscara, o resto é religião. Tem que ser dentro de casa. Um exemplo. O que é um diferenciado? Irmãos, tem uma expressão na Bíblia, vamos até citar o exemplo dele, e aqui eu vou terminar o primeiro ponto. Atos capítulo 6, verso 15. Atos capítulo 6, verso 15. Atos capítulo 6, verso 15. Estevão foi levado para um conselho judaico, a fim de prestar conta do que ele estava fazendo. Eles foram inquirir Estevão a respeito do evangelho que Estevão estava pregando. E apresentaram falsas testemunhas diante de Estevão. E aquelas falsas testemunhas falaram contra Estevão mentiras. Agora, quando aqueles judeus raivosamente olharam para Estevão, veja o que aconteceu no verso 15. Quando eles irados olharam para Estevão, veja o que eles viram, o verso 15. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Você já viu o rosto de anjo? Alguém aqui já viu o rosto de anjo? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Mas então o que significa um rosto de anjo? Um diferenciado. Irmãos, o crente é identificado pelo incrédulo. Mesmo que o incrédulo esteja zombando, falando calúnias e falando coisas, aquelas besteiradas que os incrédulos falam dos crentes,
ele está falando aquilo porque ele sabe que você é um diferenciado. O crente jumentinho, queridos irmãos, ele é um diferenciado, ele é um referencial. E nós estamos precisando nesse mundo. E como, hein? E como? De referências. Não está havendo mais referências. Ainda, graças a Deus, aquele texto que nos faz lembrar isso, né? Ainda tenho para mim um grupo que não se dobrou diante de Baal. Então tem um grupo pequeno que não se dobrou diante de Baal, que é referência. E graças a Deus, lutando contra a carne, pelo Espírito, mantenhamos esse referencial. Porque é impossível, o crente que é crente, ele vai mantendo esse referencial, ele vai sempre melhorando. Eu me lembro que eu era adolescente e se cantava esse corinho lá em Santos, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Conhece esse corinho? É mesmo, é do tempo que eu era adolescente. Então, o sempre melhor é a vida do crente, é melhorando, melhorando. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. É assim, é um progresso. Até, como diz Salomão, lá no Eclesiastes, no capítulo 4, ele fala, até ser dia perfeito. A vereda do justo, ele fala isso, não é? A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser um dia perfeito. E é lá em cima, é essa caminhada. Então, irmãos, é um referencial. Jumentinho carrega o rei. E outra coisa interessante, esse jumentinho, note que a multidão gritava lá, né? Olha, viva o rei, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Cordeiro. Mas ninguém, isso é que eu acho lindo, ninguém se preocupou em falar qualquer coisa do jumentinho. Sabe por quê? Porque naquele jumentinho só uma pessoa aparecia. Quem? Só Jesus. Só se via Jesus. Está entendendo, irmão? Não é você que tem que aparecer, é o Cristo que você está carregando. Precisam ver Cristo na tua vida. Eu digo isso, meus irmãos, porque Ana sabe, eu falo essas coisas, porque, irmãos, uma parte, eu vou dizer assim, o fundamental da minha vida, eu tive um pai, que eu posso dizer, eu vi Jesus na vida do meu pai. Isso foi uma coisa, assim, maravilhosa, na minha infância, crescendo, vendo aquele homem, né? Eu via Jesus na vida dele. Tive uma mãe também que foi uma bênção. Agora, meu pai, aquela liderança dele, aquele marido, aquele pai, amigão, a preocupação dele com a vida espiritual, aquele homem chegou quase, não vou dizer 100%, mas ele quase chegou a decorar o Salmo 119, e não tinha nem o primário completo. Mas eu vi Jesus na vida do meu pai. Então o que é isso, gente? Quem tem que ser visto não é o jumento, mas é quem o jumento carrega. Ninguém disse, olha que jumentinho bonito, palma para o jumentinho. Não, só Jesus apareceu. Bendito que vem em nome do Senhor. E o jumentinho ali, carregando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque o jumento conhece o dono da manjedoura. Jumento ou não? Amém ou não? Não era assim que o Jimmy Rose fazia? Amém ou não? Amém. 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 Eu quero ser jumento. Crente. Jumentinho, crente. Segundo lugar, é preciso, para carregar o rei, ter que ser desatado. É preciso, para carregar o rei, ter que ser desatado. Soltar o jumentinho que há em nós. O espírito que atua em nós, nós temos que ser desatado para poder termos uma vida conduzida à verdade pelo Espírito. Então vamos lá, Mateus capítulo 21, ainda no texto lá, Mateus 21. Mateus capítulo 21, o verso 2 e 3. Versos 1 a 3, Mateus 21, de 1 a 3. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, enviou então 2 discípulos, dizendo, ide à aldeia que está de fronte de vós, encontrareis o
uma jumenta presa, o seu jumentinho com ela, desprendei e trazei-me. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles. Jesus precisa de jumento, agora tem que ser solto. Tem que ser jumento que já foi desatado. Porque, irmãos, a salvação real, ela nos leva a fugir do pecado. Eu não posso ficar preso a nada. Posso enfrentar lutas, posso até pecar por palavra, por pensamentos, mas tenho que voltar para a cruz. O lugar do crente é na cruz. Lugar do crente é na cruz. Porque, gente, por uma questão de segundo, se você descer da cruz, você macula anos e anos de testemunho dado. Cuidado para não descer da cruz. Então aqui, Jesus precisa de crentes desatados. Desatados do mundo, desatados daquilo que são os problemas internos, como amargura. Como é que Deus vai usar um coração amargurado, se esse coração não se quebrar diante dele? Um coração irado, um coração avarento, um coração idólatra. Pode ter idolatria no nosso meio também. Quando eu falo isso, eu sei que não é o caso aqui, mas na minha igreja tem algumas irmãs assim, que se o último capítulo da novela fosse no domingo, no sábado, na quarta-feira, aí eu não posso perder o capítulo. Nós tivemos uns probleminha lá com a escravizaura, né? A turma estava ligada na escrava. Então, é claro, isso é a maturidade, isso o Espírito Santo vai falando e nós vamos tomando cuidado com certas coisas. É pecado o crente ter televisor? Não. Pecado é o crente ser escravo da televisão. Televisor, não. A televisão é a programação que vem pelo televisor. Então, você, o crente controlado pelo Espírito, ele controla o quê? A sua televisão. E hoje, eu não sei, não existe mais, né? No meu tempo, nós tínhamos que levantar do sofá e ir lá no botão, e voltar para o sofá. Hoje não, hoje está tudo na mão. Controla, não, esse aqui não entra na minha casa. É o Salmo 101. Quer saber o que é o Salmo da televisão, o Salmo da internet, o Salmo da mídia? É o 101. Se você ler aqueles poucos versículos, você vai entender o que o crente deve fazer com televisão ou com mídia. É isso. Porque eu sou aquilo que eu vejo. O lixo vai entrar na minha casa, então cuidado. O jumentinho tem que estar livre, desatado. Como é que está o relacionamento marido e mulher? Pedro fala que se tiver algum problema, ele diz assim, as orações serão interrompidas. E a oração do casal, como é que um casal vai orar se um está em atrito com o outro? Paulo disse, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o quê? O sol sobre a vossa ira. De jeito nenhum. Como é que o marido vai dormir com raiva da mulher, a mulher vai dormir com raiva do marido, filhos com pais, pais com filhos? E por que eu estou batendo nessa tecla? Porque, irmãos, é aquela velha história, quem não é em casa, não é em lugar nenhum. Daí, porque vocês, praticamente, a Bíblia começou com casamento, né? As primeiras partes da Bíblia é casamento. A definição mais linda do casamento está na Bíblia. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Tem definição mais linda que essa? Tem nada. Tem nada. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, amados, não pode haver laços. Não pode haver coisas prendendo o jumento tem que estar livre. Jesus, ajuda-me a carregar o Senhor. Ajuda-me para que onde eu estiver seja uma bênção. Paulo fala que nós fomos separados para espargirmos o perfume de quem? De Cristo nesse mundo que, me perdoe, isso aqui é a expressão minha, mas não tem outro adjetivo, fedorento. Não é? Nós somos chamados para sermos o bom perfume de Cristo nesse mundo que cheira mal. Daí eu falo fedorento, porque cheira mal, exala mal. Exala coisa podre, a podridão do pecado está aí.
Então eu tenho que estar desatado. E como eu me desato? Exatamente isso. Cada vez mais buscar o Senhor enquanto se pode achar. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí é o jumento. Aí é só colocar e carregar Jesus Cristo para o trabalho, para a escola, para dentro de casa, para todo lado. Ali vai um cara de anjo. Ali vai um cara de anjo. Ali vai um diferente. Ali vai um referente, um diferente, um referencial. Eu gosto quando as pessoas, às vezes, dando testemunho de crentes, lá na cidade onde eu estou, né, num tempo que eu estava pastoreando a igreja, e ainda hoje é um consolo ouvir isso. Pastor fulano de tal é crente do bom. Lá na Bahia, crente do bom quer dizer, é crente mesmo. É crente mesmo. Agora, uma coisa que me choca já é, e pastor, fulano é crente? Eu conheço aquele cara, já fica aqui, lá vem bomba. Já vem jumento que está preso, ou está desatado fazendo coisa errada. Assim, queridos, o jumento tinha uma missão, precisava ser desatado. Qual era a ordem para o jumento? O jumento tinha que ir carregar Jesus. Ele tinha que carregar Jesus para Jerusalém. Nós temos que carregar Jesus nessa Jerusalém aqui, que nós estamos, que é Goiânia, e carregar Jesus para fora, e carregar Jesus para o mundo, através de missões, através de ofertas, através da obra do Senhor. Temos que fazer. Eu gosto muito da distribuição de folheto. O crente tem que andar com um folhetinho no bolso. Eu estou sem folheto, que o meu acabou. Vim até para pegar hoje aqui, abastecer meu bolso aqui. Mas eu saio daqui, folheto é folheto. Às vezes a gente conversa com as pessoas, até esquece, mas olha, tem um folhetinho no bolso. Dê o seu folheto. Sabe, não fale nada, pastor. Eu sei, porque, irmãos, tem uns que têm facilidade para evangelizar pessoalmente, tem outros que têm uma certa dificuldade, mas tem uns que, eu só sei dar um folheto, dê um folheto. Pronto, dê um folheto, só não pode mais nada. Só diga assim, por favor, leia isso em casa, aqui na rua não, na sua casa, lê na sua casa com calma. Irmãos, dá certo. Quantas pessoas foram levadas a Cristo pelo ministério de um folheto? Então nós temos que carregar o rei de qualquer maneira, dando e nos dando também, dando e nos dando. Então carregar o rei, qual era a missão do jumentinho? Precisa ser desatado. Para quê? Para sair. Mateus 13:3, Jesus conta a história, aquela parábola do semeador. 13:3. E como é que ele começa a parábola? Versículo 3: e um semeador saiu a semear. Amém. Certo? Certo? Amém? Amém. Muito bem. Agora, 3 S's, certo? Semeador com S, saiu com S, semear com S. Qual é o mais importante desses 3 S's? Semeador, saiu ou semear? Semeador tem. A semente também tem. Mas se não sair? Semeador tem que sair. Um folhetinho no bolso. Quero servir Jesus em tal lugar. Se dê para a obra. Se dê para a obra. Evangelizando. Ontem um cunhado parece que levou outro para Cristo. É tão bonito isso, né? No meu trabalho, outros irmãos ganham seus colegas de trabalho. Claro que muita semente é desperdiçada, mas tem sempre aquela que vai cair no lugar certo. Olha, meus irmãos, nós estamos numa época que o pessoal não quer saber de Cristo, não. O povo está endurecido, o povo quer ficar no pecado mesmo. O diabo dominou as cabeças, aí está muito difícil alguém largar esse mundo e se voltar para Cristo. Mas a ordem é sair para semear, em tempo ou fora de tempo.
porque sempre haverá um coração onde a semente vai cair e vai ser uma bênção. Então, por favor, irmão, entendam isso. A missão, o jumento, carregar Jesus. O jumento precisa continuar carregando Jesus. Há muitas coisas que nós teríamos aqui para... Foi acho que domingo passado, né? Olha, veja bem, eu vou citar novamente o exemplo, agora só que de uma outra maneira. Lembra da serva de Naamã? A serva de Naamã, né? Nós falamos, ela perdoou, né? O coração dela estava cheio de perdão, ela perdoou o Naamã. Agora, ela perdoou porque quem ela carregava? O rei. Ela carregava o rei. Se aquela menina se calasse, e olha, ela só chamou a mulher num lado e disse assim: olha, manda lá procurar o profeta. Ou desse um folhetinho naquela época para ela, um folhetinho, está lá, Jerusalém, procurar Naamã, procurar Eliseu. Procure Eliseu. A menina é um exemplo para nós, da necessidade que nós temos, um referencial. E pode ter certeza, aquela menina foi usada por Deus para levar não só Naamã, como a família de Naamã e outros. Muitos daquela comitiva que estava com Naamã, pode ter certeza, foram tocados pelo amor de Deus. Então a missão é essa: é preciso soltar o jumentinho que há em nós. Não fique preso a nada. Senhor, faça aquela oração de Davi. Faça aquela oração de Davi. Ó Deus, sonda-me, enfia uma sonda lá dentro e arranca, expurga tudo aquilo que não presta que está aqui dentro, para que eu confesse o meu pecado, até aqueles que eu nem lembro, mas que eu possa confessar. E a Bíblia fala, confessar para quê? Para alcançar misericórdia. Amém? Aí o jumentinho está carregando o rei. E finalmente, irmão, terminamos a ação de um jumentinho solto. Eita, maravilha! A ação de um jumentinho solto. O jumentinho solto, além de ser um referencial, veja lá o que ele vai fazer. Vamos ler Colossenses, capítulo 4, 2 e 6. Colossenses, capítulo 4, 2 a 6. Colossenses capítulo 4, versos 2 a 6. Veja o resultado do jumento. Perseverai na oração, velando nela com ações de graças. Seja grato, meu irmão. Seja grato. Acho que foi o primeiro sermão que eu preguei aqui, não foi? Gratidão. Seja grato. Gratidão, seja grato. Porque você foi livre da maior desgraça que podia acontecer para um ser humano aqui nessa vida. Você está livre disso. Qual é a maior desgraça que pode acontecer para um ser humano? Um câncer? Covid? A maior desgraça que pode acontecer a um ser humano é morrer nas trevas e ir para aquele lugar que a Bíblia chama de inferno. Estamos livres. Mas estamos livres. O sangue de Jesus nos purificou e nos justificou. E é nele que nós estamos livres. Veja bem, é nele. Ele que nós carregamos, é nele. E é ele que vai nos carregar para a glória. É ele que nos vai carregar para a glória. Então, queridos irmãos, olha aqui o que diz aqui: perseverai na oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste, como me convém falar. Andai com sabedoria para os que são de fora, remindo o tempo, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Está aí o jumento. Esse é o jumento. Esse é o jumento. Persevera na oração, persevera na meditação da palavra, e a sua vida vai ser uma cara de
Anjo. Eu nunca vi um anjo. A Bíblia fala que Estevão tinha cara de anjo. Agora a Bíblia fala que Estevão tinha uma coisa. Era Estevão, homem cheio do Espírito Santo. E um que é um crente cheio do Espírito Santo, o que é? É um crente cheio de Bíblia. É um crente cheio de Bíblia. É o jumentinho que carrega o rei. É esse crente que é um referencial. Essa é a ação do jumentinho. O jumentinho é um serviçal. O jumentinho trabalha. O jumentinho ama a igreja, porque é a casa do seu Senhor. O jumentinho tem prazer de estar na casa do Senhor. O jumentinho quer aprender do Senhor. O jumentinho quer andar com o Senhor. O jumentinho quer carregar o Senhor. Essa é a função do jumento. Esta é a ação do jumentinho. O jumentinho colabora. O jumentinho dá e dá com alegria. O jumentinho ama a palavra. O jumentinho tem comunhão. O jumentinho vive olhando para dentro de si e clamando mais a Deus, para que a sua vida espelhe a glória de Deus. Paulo fala, ainda não é manifestado o que seremos, e nem nós vamos alcançar a perfeição aqui embaixo não, mas nós alcançamos o perfeito. Aqui embaixo nós já alcançamos ele, exatamente porque deixamos ele nos alcançar no coração. Então aqui nós já estamos andando com o perfeito, mas é lá na glória que nós seremos perfeitos como ele é, e vamos vê-lo como ele é lá em cima. Então a ação do jumentinho é essa, meus amados. Aprende com Cristo que o Evangelho muda muitas vidas e muda muitas situações. E eu vou terminar dizendo o seguinte: um pai crente, estava no seu escritório fazendo um trabalho, e o menino estava correndo no escritório do pai e tal, e o pai disse: ô meu filho, papai está lendo um negócio importante aqui, dá para você ficar um pouquinho mais quieto? O menino ficou, mas daqui a pouco, sabe como é criança, já esqueceu o que o pai falou, voltou, ele pegou, filho, vem cá. Aí ele pegou, ele tinha uma revista onde tinha um mapa mundi, só que o mapa mundi, o mapa do mundo, estava todo assim separado, as partes estavam separadas, e era justamente para cortar aquilo e recolocar, cortar e montar. Aí o pai chegou e falou: ô pai, é aqui mesmo, eu vou pegar isso aqui, vou dar para o meu filho recortar e colar o mapa mundi. Aí ele pegou, cortou, deu para o menino. Aliás, ele deu para o filho foi para cortar. Para o filho: ó, você corta aí, meu filho, e monta tudo de novo. E o menino cortou para montar as peças. Aí o menino fez aquilo tão rápido e disse: ah, pai, está pronto. O pai olhou para o quê? Está pronto, aqui. Mas como você conseguiu? Foi rápido demais. Ah, é muito fácil. Quando eu peguei o mapa mundi, do outro lado, eu vi que tinha um homem. E justamente as partes do que eu cortei do mapa mundi, eu fui montando o homem. E o homem ficou certinho com o mapa mundi. Aí o pai falou: mas meu filho... Aí o pai falou: é mesmo, meu filho, né? O pai era crente. Ele disse assim: é mesmo. E isso tem até uma lição, né? Qual é a lição? É que se o homem estiver bem montadinho, o mundo será diferente, né? Estão entendendo a mensagem do jumentinho? Irmãos, nós podemos ser uma parte, e somos uma parte, uma partícula do mapa mundi, mas graças a Deus vocês foram trabalhados e estão naquela parte daqueles que serão levantados e levados para o céu pelo arrebatamento, porque primeiro se consertou vocês para depois consertar o resto, e vocês estão consertados por Jesus Cristo. Ô irmãos, então cada crente tem esse dever de carregar o jumentinho, né? E aí eu termino dizendo: irmãos, como é bom ser crente, como é bom ser crente. Nós temos as lutas, nós temos
as nossas dificuldades, nós temos os nossos percalços, nós temos as nossas aflições. Jesus falou: no mundo vocês terão aflição, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Então, eu estava vendo, ontem me mandaram uma notícia um missionário me mandou pedindo orações por um missionário que, eu não sei se é Adriex o nome dele, os bandidos invadiram lá o rancho onde ele estava e soltaram um tiro lá dentro, e um tiro atingiu ele bem no ombro, e esse tiro, não sei porque a bala se alojou perto do pulmão. E por quê? Por quê? Porque, gente, todos nós estamos debaixo da maldição do pecado. Nós somos crentes por Jesus Cristo, é por Ele, é Ele que nos atrai. Tiago não morreu a fio de espada? Tiago não estava na prisão e foi decapitado? Na mesma prisão depois entrou quem? Pedro. E o que aconteceu? Deus mandou os anjos lá, os anjos abriram a prisão e Pedro saiu. Por que Tiago foi decapitado e Pedro ficou? Porque a nossa recompensa não é aqui. Porque eu já falei isso aqui, eu acho que falei. Porque, irmão, se crente não fosse perseguido, se crente morresse aquela morte gostosa de dormir e acordar no céu, se crente não tivesse doença, se crente não tivesse problemas financeiros, se crente não infartassem, se crentes não tivessem derrame, se crentes estivessem isento a câncer. Estão entendendo por que determinadas igrejas aí estão assim de gente? Cura e dinheiro, cura e dinheiro, é o assunto da humanidade, cura e dinheiro, cura e dinheiro. Vai falar em abandonar tudo, pegar a cruz de Cristo e me segue. Ninguém quer o Deus da bênção, todo mundo quer as bênçãos de Deus. Não, o evangelho não é isso não. O jumentinho tem que carregar a sua cruz e carregar o rei que foi crucificado com ela. Esse é o evangelho, esse é o evangelho, é carregar o rei, carregar a sua cruz. Quem quiser vir após mim, disse Jesus Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A sua é a única, viu, meu filho? A tua é una, é a única, a tua, a minha, é una. É só essa que nós podemos carregar. E podemos carregar, porque acima de tudo, nós estamos carregando o rei que morreu nessa cruz. Amém, irmãos? Agora a pergunta para terminar. Eu vou ser o primeiro. Pastor Infante, você quer ser um jumento? Um crente jumento? Eu quero. Quem quer ser jumento aqui? Quem quer? Olha, graças a Deus. Estão entendendo? Um jumentinho. Coisa ninguém percebeu, mas ele carregava o Senhor Jesus Cristo. Bendito que vem, hosana nas alturas, e o jumentinho carregando o seu rei. Que Deus nos abençoe. Amém? Nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento.